Graça e paz, pastor e conferencista Isaías Cordeiro. Eu quero desde já agradecer a Deus por esta oportunidade de estar sendo canal de bênção para o seu elevo espiritual e conhecimento das Escrituras Sagradas. Queridos, eu quero louvar a Deus também pela sua vida, a qual vai estar comigo neste período de 10 tópicos que nós vamos abordar sobre o tema Segredos de um Pregador. Então já quero louvar a Deus pela sua vida e por essa oportunidade em que você está me concedendo de ser o seu mentor, de ser o seu professor na área teológica. Querido, para introduzir essas 10 aulas, em que nesse período você vai estar comigo aprendendo as Sagradas Escrituras, eu quero aqui fazer uma pequena exegese bíblica de um texto da carta do apóstolo Paulo, escrito aos crentes em Corinto. No capítulo 4 e no versículo 1 da sua primeira carta, nos diz assim a palavra do Senhor. Nos acompanha aí com a sua Bíblia Sagrada. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu vou repetir para a sua memorização. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Querido, eu quero aqui utilizar-me de algumas palavras que ora o apóstolo Paulo nos deixou escrito nesse texto bíblico. A primeira palavra é a palavra homem, que os homens nos considerem. Então, utilizando-me aqui da palavra homem, eu quero trazer aqui já o primeiro ensinamento e fazer aqui já uma pequena exegese bíblica do texto bíblico, em que às vezes quando nós lemos esse texto bíblico, nós podemos pensar que a palavra homem aqui trata-se do sexo masculino. Mas quando o texto bíblico aqui se refere à palavra homem, ele está falando sobre homem dentro de um contexto da raça humana. Adão, o homem que foi criado no Éden, simbolizando tanto homem quanto mulher. É muito bom você aprender e saber distinguir e separar essas qualificações entre raça humana e entre quando a Bíblia está falando diretamente sobre a palavra e a pessoa homem, do sexo masculino. Então Paulo está dizendo aqui que os homens, que a humanidade, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, considerem-nos como ministros de Deus. E para você ter esse entendimento, eu já quero fazer a aplicação também da palavra ministro. A palavra ministro aqui, ela vem do grego que se chama doulos ou servo, ou a palavra huperetes. A palavra huperetes. Então aqui dentro do texto, quando a palavra usa o termo ministro, ele está utilizando também da palavra diaconia. O original grego desta palavra ministro, ela é diaconia, que vem também da origem da palavra doulos. Doulos no grego quer dizer escravo ou servo. Então, traduzindo, Paulo estava dizendo que os homens, a humanidade, sexo masculino, sexo feminino, nos considerem como ministro, ou seja, como servos de Deus. Beleza? Então queremos aqui também fazer a interpretação da terceira palavra encontrada aqui, servos
ministros e dispenseiros. Essa palavra dispenseiros aqui, ela vem do verbo grego, que também significa mordomo, que significa uma pessoa que cuida dos bens de outras sem ser dono dela. O mordomo é uma pessoa que cuida do bem de outras pessoas sem ser o dono dela. Então o que Paulo estava dizendo? Que os homens nos considerem ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus está dizendo aqui, por intermédio do apóstolo Paulo, que Deus nos chama como servo, como dispenseiro, que é mordomo dos mistérios, quer dizer, das revelações da palavra de Deus. O que Paulo, em resumo, está dizendo? Que Deus colocou uma responsabilidade sobre nós de pegar da dispensa espiritual e trazer para a igreja. É como um garçom que serve a igreja do Senhor. Como que? Como grande, como maior? Não, como servo. A primeira nomenclatura na vida de um homem do ministério é ele entender que ele não passa de um servo, que ele não passa de um mordomo, que ele não passa de um dispenseiro dos mistérios de Deus. E já dentro desse contexto aqui, eu quero já despertar você para o seguinte, que todos o ministro da palavra de Deus, ele tem que entender que ele foi dado à igreja e não a igreja dado a ele. Ele foi dado para servir a igreja e não a igreja o servi-lo. Lá em Efésios capítulo 4, a palavra de Deus nos diz, capítulo 4, versículo 11, Paulo nos diz para os crentes e os pregadores e os ministros de Éfesos, que o Senhor nos deu à igreja, que o Senhor separou pastores, doutores, mestres, evangelistas, profetas, para quê? Para a edificação da igreja. Ele mesmo deu, está dizendo lá o texto. Ele mesmo deu. Então Deus nos deu a igreja como dispenseiro dos mistérios, como servo do Senhor e como aquele que irá administrar a sua casa com o conhecimento da palavra de Deus. Querido, é este conteúdo e muito mais que eu tenho para compartilhar com você nessas 10 aulas Segredos de um Pregador. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Pastor Isaías Cordeiro.